Algumas coisas não acontecem na força, na insistência. Na verdade, parece que quanto mais força você põe para alcançar, mais longe elas ficam. Tenho certeza de que você já notou isso, e é óbvio que a vida é cheia de sutilezas, de coisas que precisam de um encaixe preciso e às vezes na mesma proporção, despretensioso para acontecer. Qualquer um com meio neurônio sabe disso, mas mais difícil é identificar uma dessas coisas quando de repente você topa nelas na sua frente, ou pior ainda, como conquistar elas sem romper esse tecido fino da qual parecem ser feitas. Há coisas que só na temperatura certa, na umidade e na pressão que precisam, se abrem para você como oportunidade. E com um tempo certo também. Não entender esse tempo é não ter a chave para elas, de certa forma. Algumas coisas do universo só se mostram em frestas sutis, descortinadas no momento certo, nas condições apropriadas e no equilíbrio perfeito. Muitas vezes, quando a gente percebe, é muito tarde. Fica titubeando, paralisado pela dúvida, e em outros momentos tentamos colher antes da hora, tomados pela ansiedade e acabamos perdendo tudo, ou muito. Eu, como você que está escutando, errei, erro e vou errar a maioria desses momentos. Mas algumas vezes consegui, e foram momentos que definiram a minha vida. Dizem que esse cálculo da hora certa de jogar os dados e tentar algo novo e arriscado deu certo. Como eu disse, depois que passa, é fácil saber quando era para esperar e quando era para agir como um doido, onde qualquer esforço valia a pena naquele momento. Mas na hora pode ser bem difícil de discernir. Esse foi um episódio que aconteceu de tudo um pouco. Foi difícil inicialmente entender o que amarrava tudo que eu vivi nesses dias. Vi e revi esses takes por muito tempo. Até que de repente, algo passou a amarrar tudo. E então eu vi algo óbvio, que às vezes está na nossa cara, mas parece simples demais para procurar qualquer coisa útil ali. Há muitas coisas assim, estão na nossa cara. Nós esforçamos muito para entender ou resolver, mas não conseguimos achar elas sem antes patinar um pouquinho. Eu tenho certeza que você já se sentiu assim em algum ponto da vida. É comum as pessoas no Nordeste falarem: te encontro daqui a 2 horas de relógio. E eu, na minha mente rígida e fria do Sul, pensava: mas tem outra hora? Acabei descobrindo que essa distinção é muito mais natural na experiência humana do que eu imaginava. Até os gregos antigos faziam uma distinção semelhante. Para eles havia 2 tipos de tempo. Cronos, que era a hora do relógio, um tempo rígido, precioso, quantitativo, inegociável. Tinha o mesmo nome do Titã que engolia todos, até mesmo os seus filhos, que eram deuses. E o outro era Kairos, o tempo da oportunidade, do encaixe perfeito. Algo que dança com o relógio e o calendário, mas não está amarrado nele. Às vezes dá a impressão que, no mundo hoje, Cronos engoliu até Kairos. E perdemos a noção da hora certa de fazer as coisas. Tentamos forçar as oportunidades dentro da nossa agenda. E nem sempre elas cabem, por mais espaço que você possa ter lá. Isso porque o mundo não está nem aí para o nosso jeito de organizar ele. A gente corre atrás de criar medidas, modelos, verdades temporárias para conseguir entender ele. Mas ele não tem nenhuma obrigação conosco. Vivemos em um equilíbrio entre esses 2 tempos e várias outras sutilezas. Tantas que ao se afastar para tentar enxergar todas, o horizonte tende ao infinito e dá uma certa vertigem só de olhar. Mas é por isso mesmo que a vida é tão linda e assustadora ao mesmo tempo na sua imprevisibilidade. Um gaúcho de Bagé, um barco e um domingo de sol não seria necessariamente um evento raro do universo se essa combinação parisse um churrasco. Mas ainda assim, é um momento mágico, pelo menos para mim.
Apesar de ser um clichê evidente, fazia horas que eu não fazia um churrasco e a churrasqueira estava no estado lastimável, mas eu dei um jeito nela. Fazer um churrasco em um veleiro tem lá suas peculiaridades e eu vou te guiar nesse fino e preciso equilíbrio necessário para essa mágica toda acontecer. E segue aí. Vai bem pouco carvão, tipo 1 quilo ou um pouco mais. Ele fica colado na grelha, então é que nem carro de corrida, pedal curto, uma bobeada, molhada no golfinho que pulou no lado e o pão de alho. Que aliás, muita gente não nota, mas é a coisa mais difícil de fazer numa churrasqueira é o pão de alho. A arrancada é dificultada pelo vento, que em alguns lugares é forte, não é aqui o caso hoje, mas mesmo assim eu tive que dar uma protegida até que o fogo pegasse mesmo, nesse artefato tecnológico que eu criei como acendedor. Não é bonito, mas funciona. Domingo, episódio no ar, fazer um churrasquinho, né, cara? Faz horas que eu não faço aqui no Balanço, só eu e a Ana. Tem ali 2 short ribs, razoáveis, vamos ver se é bom. Pãozinho ali com choripã. Vambora, cara. Porque, pô, é uma coisa que eu tenho que fazer mais. Eu adoro fazer, mas sei lá, às vezes vem a faísca, a vontade. Tá um dia super bonito. Bora. Pra aquecer, bota o papel dentro e óleo. E aí faz uma chama que queima devagar, é bom pra pegar no carvão ali. Demora um pouquinho pra começar, mas depois vai certeiro, cara. Não tem nada muito perigoso, tipo álcool e tal, que eu já tive acidentes aqui com álcool, de apertar, fazer aquele, era álcool gel, mas que é menos perigoso, mas de apertar assim pode sair um gás também, ali, tipo, disperso o álcool, assim, não sei se é gás, certo, mas... Domingo é sempre mais movimentado por aqui, mas até que sob controle. Já tive em lugares bem mais tumultuados. De qualquer forma, durante o churrasco, vários barcos de passeio passaram, alguns fazendo bastante marola, o que também demanda algum cuidado, porque dar uma carne para Iemanjá é fácil. Ó, aquela capotaria ali tá protegendo, mas o vento tá entrando meio aqui agora, e o fogo quando tá pegando o vento, como vocês sabem, dificulta, mas depois, aí é fogo que vira um incinerador. Isso aqui tem que ficar fazendo churrasco com a tampa fechada, assim que... não é muito legal, mas vai rolar bem. Tem que ficar controlando, né? Porque nesse tipo de churrasqueira, se tu botar água, já ferrou, cara. Não é que nem de casa, assim. Tem que controlar fechando a tampa e tal, pra abafar, e aí controlar e ter um fogo controladinho. Tem um amigo que faz tanto churrasco no barco que ele disse que não tinha uma churrasqueira, mas uma pira olímpica no veleiro. Acho que a essa altura já pegou, já é. Dificilmente apaga agora. O problema agora é que a maré tá quase parando. Já não tá mais na mesma velocidade. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela vai inverter e a gente vai ficar de popa pro vento, já tá rolando, ó. E aí não é tão agradável fazer churrasco quando tá assim, cara. Porque a fumaça vai pra cá pra dentro, pode até, sei lá, vir uma faísca e aí uma coisa assim. Calculei mal a maré pra fazer churrasco. Mas vai rolar. Pô, quando que você imaginou que pra fazer churrasco ia ter que sacar a maré, cara? É fogo, né? A certa altura já botei a grelha pra dar aquela limpada extra pelo fogo e esperar criar uma brasa homogênea. Que aqui, como o carvão é colado na grelha, é ainda mais importante. Esse é um dos segredos do churrasco bom, controlar o fogo do jeito certo. Começar com o choripã já meio pronto assim, ó lá. Vambora. Pode ser que não precise mesmo. Eu fiz uma saladinha também. Papel toalha já tá ali, né? Na real eu prefiro fazer a linguiça separada da carne, mas sei lá, acabei comprando esse aí pra testar. Aí sim vieram as estrelas da festa. 2 short ribs, que são a coisa mais linda do universo. Fazer um bom churrasco em um veleiro é outro exemplo de coisa na vida que tem que haver um timing perfeito, mas não necessariamente o do relógio. Você tem que observar o vento, a brasa, a maré, a segurança a bordo, tudo influencia. É muito mais desse equilíbrio fino que se esconde o que é melhor da vida, raramente é na força bruta. O equilíbrio da carne, da família, as marolas das lanchas que tentam testar a sua habilidade a todo tempo, é um microcosmos da vida a bordo que te coloca a harmonizar várias coisas ao mesmo tempo.
Cara, churrasco e vela tem muito a ver, né? O pessoal não enxerga que não tem a sensibilidade pra fumaça, pra gordura, pro sal. Tem gente que no início ficava na dúvida se hashtag sal era coisa de churrasco. Alguém me falou que começou a assistir o sal porque viu o hashtag sal e achava que tinha a ver com churrasco. E tinha mais, no início dos primeiros episódios eu fazia bastante churrasco, mas depois eu não sei porque fiz menos. Talvez tenha que começar a refazer, né, cara? É bom. Churrasqueira já aposentada, fechada aí pra não sair nenhuma brasa aí, né? Algo que... E aí com o tempo vai apagando também, manter o carvão aí dentro, fechadinho aí. A gente tá esperando amigos queridos que devem chegar em breve. Eu pensei, pô, guardar essa carne pra fazer o churrasco com eles, né? Só que eu me liguei que ela é vegetariana, cara. Ia ser uma mancada. Então foi a melhor coisa ter feito esse churrasco já agora. Aliás, desculpa pra todo mundo que é vegetariano, assiste o canal aí. Não foi pro mal. Mas eu, assim, em Bagé é difícil, cara, pra mim virar vegetariano. Não acho que vai acontecer nessa vida. Privacidade. Ah, foi-se o tempo, hein? Bom, ela diminuiu muito na nossa vida interligada que a gente tem hoje, ou pelo menos ela é mais difícil de se atingir. Com esse monte de câmeras, redes sociais, até quando você fala uma palavra diferente perto da sua TV, o celular de repente começa a aparecer propaganda daquilo sem você pedir. Parece quase impossível ter algum controle sobre o que serviços ou até outras pessoas sabem sobre você. Quase. O que dá sim para ter algum controle. Eu uso o serviço da NordVPN, que entre outras coisas tem o Dark Web Monitor, que monitora vazamentos ligados a seu e-mail e te avisa quando encontra seus dados expostos pela internet. E aí você tem a chance de trocar essa senha antes que essa galera possa fazer sei lá o que nessas contas. Eles podem pegar sua senha, seus dados em determinado site para tentar automaticamente em vários outros sites pela internet. Se você usa a mesma senha em todos, é um risco. E esse nem é o único motivo para ter uma VPN. Além da proteção, é inclusive uma forma de acessar sites que não estão disponíveis em determinado lugar. Algo super útil para quem veleja pelo mundo e quer evitar sites bloqueados. Por exemplo, entrar na Receita Federal com um computador que está em outro país. E a NordVPN fez uma oferta exclusiva para quem segue o hashtag Sal. Fazendo um plano de 2 anos, você ganha 4 meses extras com esse link que aparece na tela e que também está na descrição. E o mais legal é que se você não gostar, sem problemas, tem uma garantia de reembolso de 30 dias. Então dá pra dar uma testadinha. A internet é um lugar que fica muito mais livre e seguro com uma VPN. Menos bloqueios, menos limites geográficos e seus dados muito mais protegidos. Use o link que tá aí e experimenta. Eu acho que vale bastante a pena. Bora! Uhul! Tudo bom? Ó, minha casa aí, hein? Valeu, já foi! O primeiro impulso para resolvermos os problemas nas nossas vidas ou no mundo parece ser jogar vontade e força em cima delas. Parece sempre ser uma medida de quanto você age. Ser proativo é a qualidade que parece ser a única solução para tudo. Mas não é. Cada vez mais eu tenho notado que, no mínimo tão importante quanto toda essa proatividade, é a atenção, que é algo muito disputado hoje. É raro. Ainda mais com inúmeras telas na nossa frente, gritando o tempo inteiro na frente dos nossos olhos, demandando uma parte da nossa finita atenção. Velejar me despertou bastante para isso. Eu tento transplantar esse comportamento para outras áreas da vida também. Sabendo que é possível agir muito, mas com bem pouca atenção. E o potencial de fazer coisas que te ferem, que te prejudicam, é ainda amplificado por essa proatividade toda quando você não presta a devida atenção no que está fazendo. E não é algo fácil hoje. Navegar para o lado errado pode te deixar ainda mais longe de onde você quer ir do que ficar simplesmente parado. Existem coisas na vida que é melhor não fazer nada a respeito. Não todas, eu diria que nem mesmo a maioria, mas elas existem. E eu tenho certeza que se puxar na memória vai lembrar de alguma delas. Mas, de novo, difícil é identificar elas no presente. Depois que passa é fácil. Há uma filósofa chamada Simone Weil que dizia: a atenção é a mais pura e rara forma de generosidade. E é realmente muito difícil dar a atenção que gostaríamos para várias pessoas, até mesmo da nossa família. Hoje temos várias automatizações para tudo.
inclusive com a inteligência artificial, mas para atenção não há. Pelo menos não a atenção verdadeira. Ter atenção no que estamos fazendo, se estamos navegando para o lado certo da nossa vida, ou dar atenção a amigos velejadores que você nem conhece ainda, como esses amigos que eu estou aqui agora, pegando quem está entrando na barra, é cada vez mais raro. O que a gente vai fazer hoje aí, cara? Hoje a gente veio receber aqui o Samoa 28, como é o nome, você lembra? Baco, do Maurício, estava em Mangue Seco, né? Entrou na barra de Mangue Seco sozinho, saiu e vai chegar aqui daqui a pouco no Vaza. Mais um aí. Massa, equipe forte aqui, ó. Fred, Rodrigo, Buiu. Parece quase impossível parar de olhar para a tela de um celular. É um dreno de atenção como talvez nunca existiu na história da humanidade. É como uma singularidade e o feed infinito, o horizonte de eventos. Boa parte dos melhores e mais bem pagos profissionais do mundo estão lá para garantir que uma boa parte do nosso recurso finito, que é a atenção, seja depositado ali naqueles poucos centímetros de tela. Entramos agora na parte mais perigosa da barra. E aqui, até por uma questão de sobrevivência, a atenção se volta ao mar e aos instrumentos. Essa barra não tem uma só carta náutica confiável, pelo menos eu não conheço. Encalhamos em qualquer lugar dessa barra, com exceção de um canal estreito, quase invisível, olhando de cima da água, que sabemos pela experiência, observando as ondas, e um track que é ao mesmo tempo útil e enganoso, porque o canal muda de lugar com a correnteza de tempos em tempos. Ali no Navionics está dizendo que a gente vai pra terra, mas é por ali mesmo. É, ali mesmo, o avião tá errado. Olha aqui, cara, vamos Aqui tem que entrar ser em visual. terra. Tá quase, viu ali? Fica de olho aí, viu? Tá quase. 8 metros. 8 metros? Vamos lá. Vai ter uma hora que você se quebra a mão lá aqui. E no lugar mais crítico da barra, o Ari resolveu pescar. Você quer o quê? Um xarel, que eu não gosto pra comer, mas pode ser uma cavala. E aqui dá muita cavala. Surpreenda, meu. Então vamos lá. Bom pra quem fala, péssimo pra quem tá do outro lado, né? Vai ser surpresa. Se vê que nesse caso aí é bom, né? Porque o cara não precisa acertar o peixe. Tá aí uma coisa que eu admiro, mas não tenho a mínima manha. Até porque eu não gosto de comer peixe. Segundo a nossa carta do Navionics, estávamos na Terra agora. Mas na verdade tínhamos mais de 6 metros de profundidade. Para você ver como cartas náuticas aqui não funcionam direito. Mais adiante dava para ver algumas ondas pequenas quebrando diferente nas áreas rasas. Fiz a brincadeira com a Ari pescando, mas na real todo mundo estava bem atento e se revezando em observações diferentes. O canal ficou bem contra o vento e por isso, em boa parte dela, estávamos com vela e motor ao mesmo tempo. Uma coisa que eu acho legal de velejar em um veleiro é justamente várias coisas acontecerem ao mesmo tempo. É um exercício, uma musculação para aprender a manter a atenção em algo. A barra, a pescaria e o que mais me deixou feliz foi um café. Café, meu! Que chique, meu! Mas essa galera aí, ó, até de lanchinha tem café, ó. Serviço de bordo aqui. A gente tava na lanchinha lá, ele tava com café também. Mas é café em plena barra do Vaza Barris. Caramba, cara. Os caras não são fracos, não. Muita humilhação. Quem foi que disse que aqui não dá pra entrar e sair, né? Ah, Hoje, né? Hoje. Tem uma cachaçinha limpa depois do café. Mas Coisa boa. Ele mesmo, veleiro Baco chegando, já estão colocando uma proa na gente, já estão com a proa na gente aí. Maravilha! Aê, tá entregue. Show, valeu! Bora, interesse pra cá. bom, cara. Não esperava outra coisa.
Chama ele aí no... Diga que daqui a pouco a gente vai botar no rumo pra ele seguir a gente, tá? Folga um pouquinho. O empregado e a mulher. Isso. Ah, folga aí. Mostrar um pouquinho que já vou começar o... Beleza, já vamos cambar e ele vem atrás da gente. Embolar a linha. Tem alguma coisa travando, viu? A abertura da vela. Peraí. Esse não é o burro, alguma coisa. Eu vou devagarzinho pegar. Vai ser um bordo longo por conta da linha. Ah, beleza. Tranquilo. Tem que dar um bordo tradicional aqui. Beleza. Essa pescaria tá devendo ainda, hein? Mas vai. Isso é porque o cara não quer comer peixe. O cara não quer comer peixe e ele não tá torcendo. Vamos pegar um meca. Vamos pegar um meca espadarte. Meu Deus. Doçura. E aí, Buiu, você que é especialista, qual a chance de dar certo essa pescaria aí? Tá pequena a chance. Bote força, Buiu. É melhor ir ali, naquele barco lá, pedir um peixe lá, que a gente compra. Vai parar daqui mesmo, não. Ali na peixaria. Então, Né? o que é? A região que é ruim? Não, é os pescadores mesmo. Você vai engolir o que você tá Você fazendo. vai engolir. O Buiu estava duvidando bastante dessa pescaria aí, com muita tranquilidade no seu descrédito em relação ao pescador. Mas então, O pescador foi desacreditado. Parecia impossível Olha lá. pra alguns. Pra alguns, é. Os de Pra quem pouca fé. sabe, Os de A pouca gente fé. colocou sabendo. Vamos tirar a pressão aí, bora. A meta é uma meca, viu? Olha lá. E aí, o pescador experiente? Pela pressão, que tamanho é? Passa lá na Só na casinha. vela, né? Tira motor, folga a vela. Folgada a vela, velho, porque estamos com vento. Passa um rádio pra Passar. Ou pode ser uma sardinha. Folgamos. A mineirinha tá folgando. Ari, o bicheiro tá onde? Tá aí embaixo. Ah não, pô, tá em cima da beliche de pompa. Vai lá. Quero ver esse gaúcho de Bagé, se ele vai comer esse peixe aí. Aí a Adriana está salivando aqui de felicidade. Tá na linha? Comer esse peixe. Adriana, puxa a mochila aí, puxa a mochila. Pega o álcool aí no degrau. Fala que Álcool no degrau, peraí. Então, Buiu, pega ali, por favor, que eu tô no leme, cara. se a ideia é comer, que é a mulher dele, que é vegetariana, eu como. Aqui o álcool. Não, Deixa aí, segura aí. Vai que ela come, pega que ela come. Cadê? Você vai aprender o álcool, Buiu. Álcool, tô com Aí vai dar paulada no peixe, você vai ver. É, eu já matei peixe com álcool também. Cachaça, qualquer coisa. Tá na linha ali. Cara, é impressionante peixe assim. Ele para na hora, cara. E não fica aquela cena sanguinária, né? Sabe o que eu já fiquei pensando se não acontece com o peixe, assim, ó, se ele só paralisa, mas vê tudo, ó. Aí ele fica sofrendo, tipo- aí escorre uma lágrima do peixe, assim. Muito filosófica essa morte aí, viu? O celular Provavelmente caiu, olha, a é uma palmolescência cavalinha, de... provavelmente. Ô, Buiu, meu celular caiu aí com o GPS, eu preciso dele. Pocotó. Tá lutando aí ou não? Maior do que aquele. E foi no meio do café, da piada, das risadas e da briga com o peixe que encontramos o veleiro que viemos encontrar aqui para ajudar a entrar na barra. O veleiro Baco, da Déia e do Maurício, que já entrevistamos aqui no canal e viraram amigos. Vai ser uma cavalinha. Vai ser um xarel. Sororocazinho ou um xarel, cada coisa é xarel. Essa força aqui. Daqui a pouco a gente tá chegando no ponto de entrada, viu? É, Ari, já que você não gosta de comer xarel, Olha lá, tá começando a aparecer. quem vai comer sou eu, quem vai comer é xarelzinho, viu? Cheira. Rapaz! Prepara o álcool. Vai. Álcool Peraí que aqui. ele tá descendo, ele tá descendo. Epa! Oxe, sério? Oxe, sério? Naguel, Rodrigo, Naguel. Abra aí. Aí, vá. Aqui, vai lá. Pronto! Bonitinho, tá presa, nossa. O que Buiu falou mesmo? Prometemos, Aí, cumprimos. Aê! Vamos motorar aí agora? Parabéns aí, galera. Vamos focar na entrada agora aí. Pô, Buiu, o que você tem a dizer agora, cara? Só me enganei. O motor tá ligado? Cara, que peixe bonito. Eu achei demais. Eu não entendo nada de pescaria, mas achei muito legal. Parecia tranquilo, resolvido, parecia seguro.
Tava tudo ali sob controle. Mas então, Meu peixe? Artificial pega na mão. Tem os anzol ali, né? Boa, missão cumprida. Rodrigão, vamos lá? E preciso de motor, viu? Tá empopado. era um dia em que o mar estava bem calmo. Mas quando a correnteza começa a vazar, as ondas levantam um pouco, porque fica onda contra a correnteza. E um dia como hoje não é um problema enorme, mas com um pouco mais de ondas já complicaria a entrada aqui. Tinha querendo vir, né? Que a maré tá vazando já ou não? Já tá vazando. Tá vazando. Vamos nessa. Pegou já o Maurício ali? Onda no seu corex aí, que legal. Tô vendo. Tá no mesmo track? Tá no mesmo track. Só que a maré é outra, né? Beleza, tá tranquilo. Vai dar tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilaço. Já passei do ponto crítico, do ponto raso. Então aí já dá pra Já tá 4 metros, já tá de boa. Não, mas aí já dá pra você. E essa maré vazando, você acha que vai ser um problema ou... Pegou? Não, tá aqui, ó. Vai não. Ó, Uma malha de o vento vazante, tá de popa, uma malha de tá, Rodrigão? vazante. Então não arribe. Só Você mantenha demora os- mais pra entrar, porque a água vem do rio pra Entendeu? fora, você puxa muito pra Se fora. precisar E as ondas arribar, aumentam então também, já É, né? a onda tá? levanta. Cara, ó, o café bom já tava na minha expectativa. O peixe superou, cara. Apesar de eu não comer, eu fico feliz pelos amigos. Não, mas aí você vai comer, que você pescou. Não. Já não. Dá uma ribadinha de leve. Quase na linha. Se precisar, a gente dá um jibe, tá? Vai precisar sim. Vai precisar, eu vou dar um jibe. Eu vou caçar ali. Peraí. Deixa eu ver. Então tá beleza, Rodrigo. Daqui a pouco a gente dá um jibe. 5 metros. Tá beleza. E o timoneiro seguia firme fazendo o mesmo trek que fizemos na entrada, porque lá comprovadamente estava fundo, segundo a nossa sonda. O outro barco tem 1,5 metro de calado, então tem um pouco mais de chance de encalhar do que o barco que a gente está agora. O balanço, que tem 2 metros de calado, é ainda mais complicado. Parece só meio metro, mas faz diferença. Hoje, com a precisão do GPS e com sonar, é muito mais fácil. Mas fazer isso nos anos 60, 70, deveria ser outra experiência e outro risco. E era muito mais complicado. Tem vento não, mas Mas vai, velho. Tem vento. Tem pressão, velho. Vai mais. já veio. Não, Ó, não que colo, velho. é isso? É. Gravei, hein? Vai, Rodrigão. Jibe. Vai, Rodrigo. Roda mais. Foi. Pronto, Rodrigão. Entrei. Tá lindo! Dando risada e em um clima muito legal, passamos da parte mais rasa. Era hora de comemorar. Bonito demais. E num dia assim, sem onda, pô, parece que dá pra entrar e sair toda hora. Massa, velho. Isso aí, cara. Respeitando a maré, respeitando tudo direitinho, a barra ela abraça a gente. Tem dia que ela tá mais agitada mesmo. Que massa, cara. A gente vai pegando jeito. Eu acho que é a 6ª ou 7ª barra que eu entro. E cada uma é bem diferente, né? E a primeira entrada aqui de um oceano foi um Brasília 23. Vai o Rodrigo, a Vilé e a Américo. Assim, chovendo pra caramba, a gente trouxe o barco de Salvador e a gente não tinha o trekking. Então a gente tinha a referência dos pescadores, que era popa na plataforma e proa na igrejinha. Só que a gente não enxergava nem a plataforma nem a igrejinha, né? E a gente entrou tudo cinza, o barco surfando, e quando a gente entrou aqui, a primeira música foi Caíme, né? Morena do Mar, pra dar as boas-vindas aqui. Foi dureza. Aí toda entrada de barra toca essa música, é isso? Toda entrada a gente toca, Morena do Mar. É uma lei municipal. Lei municipal. Morena do Mar. Tô aprendendo qual é o truque pro o peixe aparecer maior na foto. Vamos lá. Will, apareça aí, pô. Por favor. Mas ninguém aparece, é só peixe. Não, É que é muito grande, né, cara? Não cabe a Aí. gente. agora. Ó o rumo. Porra. Peraí. Não, pode não. Peraí, vou fazer o. Tá bom, Rodrigão. Peraí, agora. Agora vai. Entrar em uma barra é frequentemente algo complicado. Essa tensão vai crescendo, afunilando e entrando num corredor cada vez mais estreito, sem margem de erro. Mas quando você consegue, vem uma epifania difícil de explicar. Ainda mais
quando casa com o pôr do sol, uma pescaria, um dia lindo cercado de amigos. É uma hora que você sente que, pelo menos naquela batalha, você conseguiu encaixar tudo. Todas as condições, o tempo certo, a atenção. E quanto mais difícil, mais você ganha. Talvez pelo contraste, ou talvez porque acabou significando mais para você. Essa região é muito linda. Vaza Barris é um lugar que poucos entram, mas deveriam. Há uma paz, uma beleza tranquila que encontrei em poucos outros lugares na costa brasileira. Mas para entrar ou sair dessa barra, é o exemplo perfeito do que eu quero dizer nesse vídeo. E fico pensando agora que coisas da minha vida eu deveria ter jogado o mesmo tipo de equilíbrio e atenção. Não só a minha proatividade, que é importante, mas essa eu já jogo todos os dias. Mas não é o suficiente para melhorar o que eu preciso melhorar nas coisas que eu quero melhorar. Tanto porque eu só tenho ainda 24 horas por dia e gosto de gastar algumas delas para dormir, pelo menos umas 6 horas, quanto pelo fato de que muitas vezes perdi o canal profundo e encalhei na minha vida. Será que está acontecendo isso de novo? Difícil de saber a hora que você vive. Depois é mais fácil. Eu falo de olhar para a vida com atenção, com equilíbrio para entender as condições e o tempo certo, o tempo oportuno. Para entrar nessa barra, mesmo que fosse um navio de guerra, um tanque que flutua, um quebra-gelo, não importa. Para entrar nessa barra aqui, teria que encaixar tudo de forma semelhante. No jeito, na sensibilidade e na intuição junto com a ciência, não na força bruta. A força bruta ou proatividade bruta sozinha é um caos que vai varrendo, formatando tudo e deixando uma trilha estéril. Pode até resolver algo imediato, mas deixa um rastro de outros problemas para trás e uma hora eles te alcançam. Tudo o que queremos na vida é mais complicado de plantar, de colher, do que só jogar vontade e força. Exige as condições certas, o tempo certo e a nossa atenção. E essas duas últimas coisas são as que mais me preocupam, porque são muito raras hoje. Paciência e atenção. Quem tem hoje isso para dar ou emprestar para alguém? Passar na ponte do Vaza Barris já virou mais uma atração do que algo tenso. Ainda mais com os velejadores locais e um barco com um mastro menor. Mas com o meu também eu já estou passando bem mais tranquilo. Essa é uma das poucas pontes que eu conheci em que é gostoso ancorar perto. É bem protegida de ventos, de ondas, poucos carros passam, então não tem muito barulho, e é um lugar extremamente tranquilo. Tem até uma beleza arquitetônica, eu admito. Eu gostei de ficar olhando para ela quando estava ancorado aqui. No mínimo, é algo curioso de se experimentar depois que você garante que é seguro de passar por baixo. É que o meu barco ficava muito no limite. Deve ter sobrado poucos centímetros entre o topo da antena do mastro e a ponte. Ela é muito usada por pescadores também. Não sei se tem bastante peixe aqui ou é só prático ficar amarrado nela e parado no lugar. Como eu, de fato, não entendo nada de pescaria, é difícil eu saber mesmo. A gente vai guiar vocês pra Coita em frente ao iate do Piracabu, tá? Pode seguir a gente. Os amigos passaram também, mas para ele estava bem mais seguro. O balanço que passa no limite, como eu falei. Esse canal que estamos entrando agora, onde geralmente ficamos em uma poita, é outro exemplo de equilíbrio. Ele não é muito perto do centro, mas por outro lado é tranquilo, tem uma paz maravilhosa, um pôr do sol fantástico. Acho que eu, morando em um veleiro, estou sempre procurando esse equilíbrio. Parece até algo da química, regido por uma lei da termodinâmica, sei lá, tentando achar um lugar onde todos os elementos da vida acham um balanço, pelo menos por um tempo. Eu não sei se em algum momento da história foi mais fácil de achar esse equilíbrio. Talvez tenha sido mais tranquila a vida, pelo menos. De qualquer forma, sinto que hoje é uma certa glorificação da afobação. É óbvio que é importante ser produtivo, eficiente, mas essas coisas são relativas. Você pode ser extremamente eficiente pregando os pregos do próprio caixão, sem nem notar, porque a sua atenção ficou presa em algo completamente insignificante. Se vamos falar de eficiência, acho que seria bom aplicar ela em tudo.
inclusive nas coisas pessoais. Em vários momentos da vida eu notei que, em termos de eficiência em melhorar a minha vida, eu não estava no equilíbrio bom. É incrível como podemos ficar muito tempo meio adormecidos fazendo a mesma lista de tarefas na vida, sem jogar a atenção necessária para entender onde isso vai nos levar ou se havia outras formas, outros caminhos. Descobrir a vela certamente trouxe uma pista disso para mim. Meus vizinhos preferidos! Fizeram boa viagem? Ai, que bom. Tudo tapetinho? Olha aqui, ó. Melhor aquisição. Temos feito muitos amigos em cada lugar que passamos. E talvez a presença deles seja algo que pesa por um equilíbrio mais perfeito no jeito que eu escolhi viver a vida. Porque a gente faz amigos incríveis e de repente eles vão para outro lugar ou a gente vai. Mas ao mesmo tempo, sem essa vida, eu nunca teria conhecido a maioria deles. O Hashtag Sal tem 12 anos de história e a gente só consegue manter essa independência editorial e se dedicar 100% a produzir esses documentários toda semana por causa de quem apoia o canal lá no Apoia-se. Se o nosso conteúdo traz algo de bom e deixa o seu dia melhor, considere deixar um cafezinho pra gente lá no Apoia-se. É super seguro e você escolhe a quantia que achar justa e o que couber no seu bolso, que não vai fazer muita diferença. Tem o QR Code aqui na tela para você acessar com a câmera do celular e tem o link lá na descrição. A sua ajuda é o que mantém o balanço navegando e a gente criando conteúdo pensado única e exclusivamente em você.